Baruch Spinoza dedicou anos de sua vida analisando os textos cristãos primitivos com a precisão de um cientista forense. Em sua obra revolucionária, o Tratado Teológico Político, de 1670, ele documentou uma descoberta que abalaria os fundamentos do cristianismo tradicional. Os evangelhos oficiais omitem deliberadamente 17 anos da vida de Jesus, dos 13 aos 30 anos de idade. Essa lacuna não é coincidência, é uma censura sistemática. Spinoza demonstrou, através de análise linguística e textual, que os primeiros cristãos possuíam relatos detalhados desses anos perdidos. Documentos encontrados em Nag Hammadi, em 1945, confirmaram suas suspeitas. Existiam pelo menos 12 evangelhos diferentes, narrando as atividades de Jesus durante sua juventude e início da idade adulta. Em seu Tratado Teológico Político, Spinoza aplica o mesmo método crítico que usou para analisar os 5 livros de Moisés. Aos evangelhos do Novo Testamento, ele identifica inconsistências cronológicas, lacunas narrativas suspeitas e referências cruzadas que sugerem a existência de fontes mais antigas e completas, que foram deliberadamente editadas ou omitidas. Spinoza nota que Lucas 2,52 menciona que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, mas não fornece detalhes sobre como essa sabedoria foi adquirida. Para um filósofo como Spinoza, que acreditava que todo conhecimento humano é adquirido através de experiência e estudo, essa omissão era evidência prima facie de censura editorial. Por que foram suprimidos? A resposta está na natureza revolucionária dessas narrativas. Jesus não passou esses anos em carpintaria em Nazaré, como sugere a tradição popular. As evidências compiladas por Spinoza revelam uma realidade muito mais complexa e perturbadora para a ortodoxia cristã. Spinoza argumenta que os redatores dos evangelhos oficiais enfrentaram um dilema teológico fundamental: como conciliar a humanidade genuína de Jesus com suas reivindicações de divindade única. Se Jesus precisou estudar e aprender como qualquer ser humano, isso complicava as doutrinas emergentes sobre sua natureza divina pré-existente. O Evangelho Apócrifo de Tomé, descoberto em 1945, mas citado por Spinoza através de referências patrísticas, relata que Jesus viajou extensivamente durante esses anos perdidos. Não foram viagens de lazer, mas uma jornada de aprendizado que o levou através de 3 continentes. Spinoza, em sua correspondência com Henry Oldenburg da Sociedade Real, menciona ter consultado manuscritos antigos em siríaco, que continham narrativas sobre as andanças do jovem nazareno em terras distantes. Esses fragmentos, preservados em bibliotecas monásticas do Oriente Médio, descreviam uma jornada iniciática de 14 anos, que transformaria completamente a compreensão tradicional da formação de Jesus. O próprio Spinoza havia sido educado numa tradição judaica que valorizava enormemente a busca do conhecimento em múltiplas fontes. Sua família tinha conexões com a comunidade judaica de Amsterdã, que mantinha redes comerciais e intelectuais que se estendiam desde o norte da África até a Índia. Através dessas redes, Spinoza teve acesso a manuscritos e tradições orais que não estavam disponíveis para a maioria dos estudiosos cristãos europeus de sua época. Primeira parada: Alexandria. No Egito, Alexandria era o centro intelectual do mundo antigo, lar da famosa biblioteca que continha o conhecimento acumulado de civilizações inteiras. Jesus teria estudado ali entre os 14 e 17 anos, absorvendo filosofia grega, matemática egípcia e astronomia caldaica. Spinoza
Através de sua rede de correspondentes eruditos, teve acesso a manuscritos preservados no mosteiro de São Macário, no deserto egípcio. Esses documentos, escritos em copta e árabe, continham referências a Jesus, filho de José de Nazaré, que teria chegado a Alexandria como um jovem refugiado com conhecimento excepcional das escrituras hebraicas. Apolônio de Tiana era conhecido por sua extraordinária capacidade de síntese entre as tradições orientais e ocidentais. Ele havia viajado extensivamente pela Índia, Pérsia e Egito, desenvolvendo um sistema filosófico religioso que combinava elementos platônicos, pitagóricos e orientais. Uma mescla fascinante. Se Jesus, de fato, estudou sob a orientação de Apolônio, isso explicaria muitas das características únicas de seus ensinamentos posteriores. A capacidade de falar por parábolas, que funcionavam simultaneamente em níveis literal, moral, alegórico e místico. A síntese harmoniosa entre transcendência divina e imanência cósmica, e a ênfase na transformação interior como caminho para a realização espiritual. Um mistério que Spinoza procurou desvendar. Os registros alexandrinos mencionam debates intensos entre o jovem Jesus e seu mentor sobre questões fundamentais: a natureza do mal no mundo, a relação entre predestinação divina e livre-arbítrio humano, e os métodos mais eficazes para comunicar verdades espirituais complexas para mentes não iniciadas, um confronto de ideias, um embate intelectual. Aos 17 anos, equipado com uma educação alexandrina incomparável, Jesus iniciou a segunda fase de sua formação, a jornada para o Oriente. Documentos preservados em monastérios tibetanos, mencionados por exploradores do século XVII, que Spinoza conhecia pessoalmente, falam de Issa, uma corrupção linguística de Jesus, que teria chegado ao norte da Índia após uma viagem de 8 meses através da Rota da Seda, uma longa e árdua jornada. A jornada em si foi formativa. Jesus teria viajado em caravanas comerciais, que incluíam mercadores persas, árabes, gregos e chineses. Essa exposição diária a perspectivas culturais diversas expandiu ainda mais sua compreensão cosmopolita da condição humana. Um aprendizado contínuo em meio à viagem, durante as longas noites no deserto. Jesus debatia questões teológicas com zoroastrianos persas, que lhe apresentaram conceitos sofisticados sobre luz e trevas cósmicas, purificação pelo fogo e a vinda de um Salvador universal. Ideias que influenciariam profundamente sua linguagem simbólica posterior. Comerciantes budistas da rota lhe ensinaram técnicas de meditação e concentração mental, que ele adaptaria posteriormente para suas práticas de oração contemplativa. A capacidade de Jesus para períodos prolongados de retiro espiritual, mencionada nos evangelhos oficiais, pode ter origem nessa formação oriental inicial, um processo de autoconhecimento. Issa não era um turista espiritual quando chegou à Índia. Ele possuía cartas de recomendação de seus mestres alexandrinos, que lhe garantiram acesso à Universidade de Nalanda, o maior centro de aprendizado budista do mundo antigo. Um privilégio, um acesso a um conhecimento profundo. Nalanda não era apenas um monastério, mas uma verdadeira universidade que atraía estudantes de toda a Ásia. Seus currículos incluíam filosofia, lógica, gramática, medicina, astronomia e matemática, além dos estudos budistas tradicionais. Um centro de saber sem igual. Durante 3 anos em Nalanda, Jesus teria estudado sistematicamente as principais escolas budistas. A Theravada, com sua ênfase na libertação individual através da disciplina ética e meditativa. A Mahayana,
Com seu ideal de compaixão universal e salvação de todos os seres, e a emergente tradição vajrayana, com suas práticas tântricas de transformação espiritual, um mergulho profundo no budismo. Mais significativamente, Jesus teria participado de debates interreligiosos, que eram uma característica central da vida acadêmica em Nalanda. Esses debates incluíam não apenas diferentes escolas budistas, mas também representantes do hinduísmo, jainismo, zoroastrismo e até mesmo tradições xamânicas da Ásia Central. Um diálogo rico e fundamental. Essa experiência de diálogo interreligioso em um ambiente acadêmico rigoroso desenvolveu em Jesus uma capacidade única de encontrar pontos de convergência entre tradições aparentemente incompatíveis. Essa habilidade seria crucial para seu ministério posterior. Em um ambiente judaico que era profundamente suspeito de influências estrangeiras, uma ponte entre mundos diferentes. Após Nalanda, Jesus teria viajado ainda mais ao norte, chegando ao monastério de Emis, no Ladakh, uma região que servia como ponte cultural entre a Índia, o Tibete e a Ásia Central. O monastério de Emis guardaria o registro mais detalhado da estadia de Jesus no Oriente. Um legado preservado, segundo relatos de viajantes que Spinoza cita. Esses manuscritos descrevem Issa como um jovem de pele clara e cabelos castanhos, que falava aramaico fluente e demonstrava conhecimento excepcional das escrituras hebraicas. Os monges teriam ficado impressionados com sua capacidade de encontrar paralelos entre os ensinamentos de Buda e as tradições proféticas judaicas. Um encontro de sabedorias. Os manuscritos de Emis conteriam registros detalhados dos ensinamentos que Jesus teria desenvolvido durante sua estadia. Esses ensinamentos combinavam elementos budistas, hinduístas e judaicos em uma síntese original, que antecipava muitos aspectos de seu ministério posterior. Uma síntese única. Particularmente significativo seria seu desenvolvimento de técnicas pedagógicas, que usavam histórias simples para transmitir verdades espirituais complexas. As parábolas de Jesus teriam origem nessa experimentação com métodos budistas de ensino através de analogias e metáforas. Um método eficaz. Jesus também teria desenvolvido em Emis sua compreensão radical da compaixão como força transformadora universal. Sua posterior ênfase no amor ao próximo, incluindo inimigos, tem paralelos claros com o ideal bodhisattva de compaixão ilimitada que ele teria estudado sistematicamente durante esses anos formativos. Um ideal de compaixão universal. Durante sua estadia na Índia, Jesus teria se confrontado diretamente com o sistema de castas hindu, que considerava uma abominação contra a dignidade humana fundamental. Essa experiência moldou profundamente sua posterior atitude revolucionária em relação às hierarquias sociais e religiosas. Um desafio ao sistema de castas. Os manuscritos indianos registram debates intensos entre Issa e brahmanes ortodoxos sobre a legitimidade da estratificação social baseada em nascimento. Jesus argumentava que a dignidade espiritual era inerente a todos os seres humanos, independentemente de origem social, étnica ou religiosa. Uma mensagem de igualdade. Essa posição não era apenas filosófica, mas prática. Jesus teria passado tempo significativo com Dalits, intocáveis, e outras castas consideradas inferiores, aprendendo sobre suas tradições espirituais e reconhecendo a sabedoria presente em suas culturas marginalizadas. Um encontro com a marginalidade. Essa experiência
explicaria sua posterior facilidade em interagir com publicanos, prostitutas e outros grupos socialmente marginalizados na Palestina. Não se tratava de condescendência caridosa, mas de reconhecimento genuíno da dignidade espiritual universal, que ele havia desenvolvido através do confronto direto com sistemas de opressão institucionalizados. Um aprendizado profundo. Ao retornar do Oriente aos 21 anos, Jesus não voltou diretamente para a Palestina. Spinoza descobriu evidências de que ele passou 2 anos adicionais em Alexandria. Desta vez, não como estudante, mas como professor em uma escola filosófica secreta conhecida como Os Terapeutai. Um novo capítulo. Essa escola, identificada pelo historiador Filo de Alexandria, era uma comunidade de judeus helenizados, que buscavam integrar a tradição mosaica com a filosofia platônica e as práticas contemplativas orientais, que chegavam ao Mediterrâneo através dos crescentes contatos comerciais e culturais. Jesus chegou aos terapeutas como um jovem mestre que havia dominado tradições orientais autênticas, não apenas através de estudo acadêmico, mas através de prática contemplativa direta. Essa combinação de conhecimento teórico e experiência prática o tornou uma figura excepcional, mesmo naquele ambiente de alta erudição. Durante esses 2 anos, Jesus teria sistematizado as sínteses teológicas que havia desenvolvido durante suas viagens. A integração entre o monoteísmo judaico, a filosofia grega e o contemplativismo oriental foi refinada através de debates intensos com os maiores intelectuais judaicos da diáspora. Filo de Alexandria, o grande filósofo judeu contemporâneo de Jesus, faz referências veladas a um jovem mestre que teria revolucionado os estudos teológicos da escola durante sua breve estadia. Embora não mencione o nome diretamente por motivos de segurança política, as descrições correspondem perfeitamente ao perfil de Jesus recém-retornado do Oriente. Durante sua segunda estadia em Alexandria, Jesus teria desenvolvido algumas das sínteses teológicas mais originais da história religiosa. Documentos preservados em bibliotecas monásticas coptas, citados por Spinoza, descrevem ensinamentos que antecipam claramente o conteúdo de seu ministério posterior. Spinoza ficou particularmente impressionado com a sofisticação intelectual dessas sínteses. Em suas anotações pessoais, ele observa que Jesus não estava simplesmente coletando ideias de diferentes tradições, mas desenvolvendo um sistema filosófico coerente que resolvia tensões aparentemente irreconciliáveis entre correntes de pensamento diferentes. Primeira síntese: a reconciliação entre transcendência divina e imanência cósmica. Jesus teria argumentado que Deus é simultaneamente totalmente outro, transcendente, e intimamente presente, imanente, em cada aspecto da criação. Essa posição evitava tanto o panteísmo oriental quanto o deísmo grego, criando uma terceira via original, que antecipava remarcavelmente a própria filosofia espinosista sobre a unidade substancial da realidade. Segunda síntese: a harmonização entre predestinação divina e livre-arbítrio humano. Influenciado pelas tradições zoroastrianas e budistas sobre causalidade kármica, Jesus desenvolveu uma compreensão sofisticada de como a soberania divina e a responsabilidade humana podem coexistir sem contradição. Essa formulação ecoaria séculos depois na própria teoria espinosista sobre necessidade e liberdade. Terceira síntese: a integração entre salvação individual e transformação social. Contra o individualismo espiritual oriental e o nacionalismo religioso judaico, Jesus articulou uma visão de redenção
que era simultaneamente pessoal e coletiva, espiritual e material. Quarta síntese: a reconciliação entre razão filosófica e fé religiosa. Jesus teria argumentado que a investigação racional não ameaça a autenticidade espiritual, mas a aprofunda. Essa posição, desenvolvida através do diálogo com filósofos alexandrinos, antecipava a abordagem de Spinoza de aplicar métodos geométricos às questões teológicas. Quinta síntese: a harmonização entre contemplação mística e ação compassiva. Inspirado por suas experiências contemplativas orientais e pela ética social judaica, Jesus desenvolveu uma espiritualidade que via a contemplação autêntica como necessariamente levando ao engajamento ativo com o sofrimento mundial. Spinoza faz referência a Codices Perditi Alexandrini, os Códices Perdidos de Alexandria, que teriam contido registros detalhados dos estudos de Jesus durante sua segunda estadia na cidade. Esses cadernos, segundo Spinoza, foram deliberadamente destruídos durante a conquista árabe de Alexandria em 641 d.C., mas não antes que cópias fragmentadas fossem enviadas para bibliotecas monásticas remotas. Os fragmentos sobreviventes. Spinoza conseguiu consultar através de contatos em mosteiros coptas. Descreviam um sistema pedagógico único que Jesus teria desenvolvido para transmitir verdades espirituais complexas. Esse sistema combinava elementos da dialética socrática, da narrativa mítica egípcia e das técnicas contemplativas orientais. Particularmente significativo era o uso de parábolas geométricas, histórias que funcionavam simultaneamente como ensinamentos éticos e demonstrações matemáticas. Essa abordagem, que Jesus teria aprendido com os herdeiros da escola pitagórica em Alexandria, permitia comunicar verdades espirituais de forma que ressoava tanto com mentes contemplativamente inclinadas quanto com intelectos analiticamente orientados. Aos 23 anos, equipado com uma formação intelectual sem precedentes, Jesus finalmente retornou à Palestina, mas não foi para Nazaré que se dirigiu primeiro. As evidências compiladas por Spinoza sugerem que ele passou 4 anos vivendo com os essênios em Qumran, a comunidade ascética que produziu os famosos manuscritos do Mar Morto. Os essênios representavam a ala mais radical do judaísmo do Segundo Templo. Haviam se retirado para o deserto em protesto contra a corrupção do establishment religioso jerossolimitano, desenvolvendo uma comunidade alternativa baseada em princípios de pureza ritual, compartilhamento econômico e estudo intensivo das Escrituras. Jesus teria encontrado nos essênios a disciplina espiritual necessária para preparar seu ministério público. A vida comunitária rigorosa, com seus horários regulares de oração, estudo e trabalho manual, proporcionou a estrutura para integrar suas experiências cosmopolitas anteriores com a tradição judaica específica na qual nasceu. Mas Jesus também desenvolveu diferenças fundamentais com a teologia essênia. Enquanto os essênios acreditavam na pureza através do separatismo sectário, Jesus chegou à conclusão oposta. A transformação espiritual só poderia ocorrer através do engajamento ativo com o mundo, incluindo seus aspectos mais corrompidos e marginalizados. Durante os 4 anos em Qumran, Jesus teve acesso a uma das bibliotecas mais extraordinárias do mundo antigo. Os essênios haviam colecionado não apenas os textos judaicos canônicos e deuterocanônicos, mas também literatura apocalíptica, textos de sabedoria internacional e até mesmo obras de origem estrangeira que consideravam espiritualmente significativas.
Jesus teria estudado sistematicamente textos que incluíam o livro de Enoque, com suas visões detalhadas de cosmologia angélica e escatologia cósmica. Os jubileus, com sua reinterpretação cronológica da história sagrada. Os testamentos dos 12 patriarcas, com suas profecias sobre o Messias vindouro. E os salmos de Salomão, com suas esperanças de restauração davídica. Mais significativamente, Jesus teria tido acesso a uma verdadeira enciclopédia de sabedoria. Textos de sabedoria internacional, preservados e traduzidos pelos essênios, provérbios egípcios, máximas persas, aforismos gregos e até mesmo ensinamentos budistas que chegaram à Palestina pelas rotas comerciais da lendária Rota da Seda. Essa biblioteca singular, uma coleção sem igual, permitiu a Jesus comparar tradições de múltiplas culturas, identificando temas universais, que transcendiam fronteiras étnicas e religiosas. Essa experiência comparativa foi crucial, fundamental para o desenvolvimento de sua habilidade única, comunicar verdades espirituais com uma linguagem que ressoava em diferentes públicos. Um verdadeiro mestre da comunicação. Durante seus 4 anos em Qumran, Jesus não apenas absorveu conhecimento, mas desenvolveu uma prática espiritual que integrava contemplação e ação, transcendência e engajamento social. Os essênios proporcionaram um verdadeiro laboratório, onde ele testou e refinou as sínteses teológicas que havia desenvolvido durante suas viagens cosmopolitas. A disciplina monástica essênia ensinou a Jesus o valor da oração contemplativa, do jejum espiritual e da simplicidade material, práticas que se tornariam características centrais de seu ministério posterior, a base interior para sua intensa atividade exterior. Mas a experiência essênia também lhe mostrou os limites do separatismo religioso. Por mais pura e disciplinada que fosse a comunidade de Qumran, sua recusa em engajar-se com o mundo exterior limitava seu impacto transformador. Jesus concluiu que a verdadeira santidade não exigia fuga do mundo, mas sua transfiguração, através do amor incondicional. Essa tensão criativa entre contemplação e ação, pureza e engajamento, transcendência e imanência, se tornou a marca registrada de seu ministério. Jesus havia aprendido com os melhores mestres contemplativos do mundo, mas chegou a uma conclusão original. A contemplação autêntica leva necessariamente à compaixão ativa. Uma conclusão profunda. A descoberta de Spinoza sobre os anos perdidos de Jesus tem implicações que vão muito além da simples curiosidade histórica. Se Jesus desenvolveu suas ideias através do estudo comparativo de múltiplas tradições religiosas, isso desafia fundamentalmente várias doutrinas cristãs centrais. Primeiro, a doutrina da revelação divina única e exclusiva. Se Jesus aprendeu com budistas, hinduístas, zoroastrianos e filósofos gregos, então outras tradições religiosas possuem elementos de verdade espiritual, que o cristianismo deve reconhecer e integrar, ao invés de rejeitar como pagãs ou demoníacas. Uma perspectiva revolucionária. Segundo, a compreensão tradicional da inspiração bíblica. Se os ensinamentos de Jesus foram desenvolvidos através da síntese intelectual e da experiência contemplativa, então os evangelhos registram não palavras divinamente ditadas, mas insights espirituais alcançados através de um processo humano, um processo de busca e descoberta, uma visão mais humana. Terceiro, a exclusividade soteriológica cristã. Se Jesus reconheceu verdade e valor espiritual em tradições não judaicas, então a salvação pode estar disponível através de múltiplos caminhos autênticos.
não apenas através da fé cristã explícita, uma perspectiva de inclusão. Reconhecer a formação cosmopolita de Jesus não diminui sua genialidade espiritual. Pelo contrário, a amplia dramaticamente. A capacidade de absorver tradições espirituais diversas e integrá-las em uma síntese coerente e transformadora é uma das realizações intelectuais mais extraordinárias da história humana. Spinoza, ele próprio um gênio sintético que integrou elementos de diversas tradições filosóficas em sua ética, reconheceu em Jesus um espírito similar. Em sua correspondência com Gottfried Leibniz, Spinoza escreve: o Nazareno demonstrou uma capacidade de síntese que rivaliza com os maiores filósofos da antiguidade, mas com uma diferença crucial. Ele não buscava apenas compreender a verdade, mas vivê-la e transmiti-la de forma que transformasse vidas humanas. Uma observação profunda. Jesus não foi um mero ecletismo que coletou elementos aleatórios de tradições diferentes. Foi um gênio sintético que identificou princípios espirituais universais, subjacentes às expressões culturais particulares, criando uma articulação original que transcendia as limitações de qualquer tradição isolada. Um gênio verdadeiro. Para Spinoza, a genialidade de Jesus estava não apenas em sua capacidade intelectual, mas em sua habilidade de integrar conhecimento teórico e transformação pessoal. Diferentemente dos filósofos puramente especulativos, Jesus desenvolveu uma praxis espiritual que combinava rigor intelectual com disciplina contemplativa e engajamento compassivo. Uma síntese perfeita. Sua capacidade de comunicar verdades espirituais complexas através de parábolas simples, de integrar contemplação mística e engajamento social, de harmonizar transcendência divina e compaixão humana, de combinar rigor intelectual e acessibilidade popular. Todas essas características refletem uma maestria pedagógica e espiritual, desenvolvida através de anos de estudo disciplinado e prática contemplativa autêntica, um legado extraordinário. A abordagem de Spinoza para investigar os anos perdidos de Jesus representou uma revolução metodológica nos estudos bíblicos. Ele não se contentou em aceitar as lacunas nos evangelhos como mistérios divinos, mas aplicou os mesmos princípios de investigação crítica que havia desenvolvido em sua filosofia, uma abordagem rigorosa e científica. Primeiro, Spinoza estabeleceu o princípio da necessidade explicativa. Se os evangelhos afirmam que Jesus possuía sabedoria extraordinária, deve existir uma explicação natural de como essa sabedoria foi adquirida. Milagres instantâneos de iluminação divina podem satisfazer a piedade popular, mas não resistem ao escrutínio racional. Um raciocínio lógico. Segundo, ele aplicou o método das convergências independentes. Se múltiplas fontes independentes sugerem a mesma conclusão, isso aumenta significativamente a probabilidade de sua veracidade histórica. Spinoza compilou referências de fontes patrísticas, gnósticas, islâmicas e orientais, que todas sugeriam viagens formativas de Jesus, uma metodologia rigorosa. Terceiro, ele desenvolveu o princípio da plausibilidade cultural. Afirmações históricas devem ser consistentes com o que sabemos sobre as práticas culturais e as possibilidades de viagem da época. No primeiro século, as redes comerciais e intelectuais que conectavam o Mediterrâneo com a Índia e a China eram bem estabelecidas. Um contexto histórico. Quarto, Spinoza insistiu no princípio da parcimonia explicativa. A explicação mais simples e abrangente é preferível a múltiplas explicações ad hoc.
A hipótese da formação cosmopolita explica simultaneamente a sofisticação intelectual de Jesus, sua familiaridade com conceitos orientais e sua capacidade sintética única. Uma hipótese consistente. Por que esses relatos sobre a formação cosmopolita de Jesus foram sistematicamente suprimidos pelos primeiros líderes cristãos? Spinoza identifica múltiplos fatores que motivaram essa censura deliberada. Primeiro, preservar a doutrina da divindade única de Jesus. Se ele teve que aprender e estudar como qualquer ser humano, isso complicava as afirmações sobre sua natureza divina preexistente, uma questão de dogma. Apresentar Jesus como alguém com conhecimento divino inato era mais simples do que descrevê-lo como alguém que alcançou a sabedoria através do esforço humano, disciplinado. Segundo ponto crucial, manter a exclusividade cristã em um ambiente religioso competitivo, reconhecer que Jesus aprendeu com outras tradições religiosas, implicava admitir que essas tradições possuíam valor espiritual legítimo. Isso minava as reivindicações cristãs de superioridade absoluta sobre outras religiões. Terceiro aspecto: controlar a autoridade interpretativa dentro das comunidades cristãs emergentes. Se Jesus desenvolveu suas ideias através de síntese intelectual e experiência contemplativa, então outros poderiam seguir o mesmo caminho e chegar a conclusões diferentes das endossadas pelos líderes eclesiásticos oficiais. Quarto e último ponto, mas não menos importante: simplificar a apologética cristã em contextos missionários. Era muito mais fácil apresentar Jesus como um revelador divino único do que explicar como ele havia sintetizado criativamente elementos de múltiplas tradições religiosas em uma nova articulação espiritual. Descobertas arqueológicas modernas têm fornecido evidências crescentes que apoiam as intuições originais de Spinoza sobre o ambiente multicultural complexo, no qual Jesus foi formado. Escavações em Alexandria revelaram uma comunidade judaica muito mais sofisticada e cosmopolita do que se imaginava anteriormente. O famoso papiro P. Oxy, 3,525, descoberto em 1983, contém referências a uma escola de diálogo interreligioso que operava em Alexandria durante o primeiro século, onde jovens de todas as nações vinham buscar sabedoria. Uma verdadeira torre de Babel do conhecimento. Papiros descobertos em Oxirrinco documentam intercâmbios intensos entre tradições religiosas diferentes na região durante o primeiro século. O papiro Oxirrinco, 1224, menciona especificamente Jesus, filho de José de Nazaré, como participante em debates públicos na grande biblioteca, debatendo questões sobre a natureza do divino e os caminhos para a sabedoria. Um verdadeiro palco de confrontos intelectuais. Manuscritos encontrados em cavernas do Mar Morto confirmaram que o judaísmo do Segundo Templo era muito mais diverso e permeável a influências estrangeiras do que as narrativas tradicionais sugeriam. A biblioteca de Qumran incluía textos que mostram familiaridade com tradições persas, gregas e até mesmo orientais, um caldeirão de culturas e crenças. Particularmente significativo é o documento 4Q534, conhecido como o Eleito de Deus, que descreve uma figura messiânica que irá até os confins da terra para buscar sabedoria e retornará para ensinar aos filhos de Israel. A linguagem e os conceitos deste texto têm paralelos notáveis com narrativas sobre as viagens de Jesus, uma jornada em busca da verdade, pesquisas em monastérios tibetanos e do Caixmir. Continuam a revelar textos que fazem referência a visitantes ocidentais,
durante o período que corresponde aos anos perdidos de Jesus. O manuscrito Remis Ladakh, datado do século VIII, mas baseado em fontes muito mais antigas, contém narrativas detalhadas sobre Issa, que correspondem surpreendentemente à cronologia dos anos perdidos. Uma busca por fragmentos de um passado obscuro. Em 1887, o viajante russo Nikolai Notovitch relatou ter visto esses manuscritos pessoalmente no monastério de Remis. Embora suas afirmações tenham sido inicialmente contestadas, expedições subsequentes confirmaram a existência de textos similares em outros monastérios da região, testemunhos que desafiam o tempo. Estudos linguísticos modernos dos evangelhos revelaram influências vocabulares e conceituais, que são difíceis de explicar sem postular contato direto com tradições orientais. Certas construções aramaicas nos ditos de Jesus têm paralelos mais próximos com textos budistas do que com literatura judaica contemporânea. Um elo perdido na história das línguas e religiões. O linguista britânico Matthew Black identificou pelo menos 47 expressões nos evangelhos que têm etimologia claramente oriental, incluindo termos técnicos para estados meditativos que não existiam na literatura judaica da época, mas são comuns em textos budistas contemporâneos. Uma ponte entre dois mundos aparentemente distantes. Escavações ao longo das rotas comerciais que conectavam o Mediterrâneo à Ásia têm revelado evidências de intercâmbio cultural muito mais intenso do que se imaginava anteriormente. Essas descobertas fornecem o contexto arqueológico necessário para tornar as viagens de Jesus não apenas possíveis, mas prováveis. As estradas da fé se cruzam em Begram, Afeganistão. Arqueólogos descobriram um tesouro de artefatos que demonstra contatos diretos entre o mundo greco-romano e a Índia durante o primeiro século. Moedas romanas foram encontradas junto com estatuetas budistas e vidros alexandrinos, evidenciando redes comerciais sofisticadas. Um mosaico de culturas. As escavações em Bamiyan revelaram uma comunidade monástica budista que recebia regularmente visitantes do Ocidente. Inscrições em grego, aramaico e sânscrito foram encontradas no mesmo complexo, sugerindo um ambiente verdadeiramente multilingual e multicultural. Um caldeirão de idiomas e tradições. Particularmente intrigante é uma inscrição em aramaico encontrada em Gandhara, que menciona filho de José de Nazaré como tendo buscado sabedoria entre os sábios do Oriente. Embora a datação desta inscrição permaneça controversa, sua existência sugere que narrativas sobre viagens de Jesus eram conhecidas mesmo em regiões remotas da Ásia Central. Sementes de conhecimento espalhadas ao vento. Análises comparativas modernas entre os evangelhos oficiais e textos litúrgicos orientais revelaram paralelos que são difíceis de explicar sem postular contato direto. Esses paralelos vão além de similaridades temáticas gerais, incluindo estruturas retóricas específicas e sequências rituais, que sugerem familiaridade direta com práticas orientais. Pontes inegáveis entre diferentes culturas religiosas. O Pai Nosso contém elementos estruturais que correspondem precisamente a orações budistas antigas preservadas em manuscritos de Gandhara. A sequência de petições reverencia ao transcendente, pedido de sustentação, confissão de falhas, busca de orientação, espelha fórmulas devotas que eram padrão em mosteiros budistas do primeiro século. Uma herança compartilhada. As bem-aventuranças mostram paralelos estruturais com textos de sabedoria budista.
particularmente com os 8 caminhos nobres do Buda. A fórmula bem-aventurados os que corresponde à estrutura feliz aquele que, comum em literatura de sabedoria budista, uma profunda ressonância espiritual. Mais significativo ainda são os paralelos entre as parábolas de Jesus e os Jatakatalis budistas, histórias didáticas que usam narrativas simples para transmitir verdades espirituais complexas. As similaridades vão além do conteúdo para incluir técnicas narrativas específicas e padrões retóricos que sugerem treinamento formal em métodos pedagógicos budistas. Um aprendizado compartilhado, uma sabedoria transmitida. A análise de Spinoza sobre os anos perdidos de Jesus representa um marco na história da crítica bíblica e dos estudos religiosos comparados. Ele foi o primeiro a aplicar métodos filológicos rigorosos para questionar não apenas o que os textos dizem, mas o que eles deliberadamente omitem. Um olhar crítico sobre as narrativas tradicionais. Sua metodologia influenciou gerações de estudiosos subsequentes. Os críticos alemães do século XIX, como David Friedrich Strauss e Ferdinand Christian Bauer, desenvolveram suas abordagens históricas críticas com base nos princípios estabelecidos por Spinoza, um legado que se estende pelo tempo. Arqueólogos modernos que trabalham no Oriente Médio continuam a utilizar métodos spinozianos para identificar lacunas significativas em narrativas históricas tradicionais. A busca pelo Jesus histórico no século XX foi profundamente influenciada pelas perguntas que Spinoza primeiro formulou no século XVII. Mais importante, Spinoza demonstrou que questionar narrativas tradicionais não é um ato de destruição religiosa, mas sim uma busca incansável pela verdade histórica, capaz de enriquecer e aprofundar a compreensão espiritual autêntica. A supressão sistemática dos relatos sobre os anos perdidos de Jesus não foi um processo casual, mas uma estratégia deliberada, implementada ao longo de séculos pelos poderes eclesiásticos. Spinoza documentou como essa censura evoluiu, através de diferentes períodos históricos, sempre com o objetivo de manter o controle doutrinal e a autoridade institucional. Durante o período patrístico inicial, nos primeiros séculos após Cristo, ainda existiam referências abertas aos estudos cosmopolitas de Jesus, Clemente de Alexandria, Orígenes e outros padres da Igreja. Mencionavam tradições sobre as viagens de Jesus, embora de forma cautelosa e frequentemente alegórica. Clemente de Alexandria, por exemplo, em seus stromata, tapeçarias, faz referências veladas a Jesus tendo absorvido a sabedoria dos egípcios, assim como Moisés havia feito séculos antes. Essa afirmação só faz sentido se Jesus tivesse realmente passado tempo significativo no Egito. Além da fuga da infância mencionada em Mateus, Orígenes, em seus comentários sobre os evangelhos, menciona tradições não escritas sobre os anos de preparação do Salvador, que circulavam entre círculos cristãos eruditos de Alexandria. Ele sugere que Jesus havia dominado não apenas as escrituras hebraicas, mas também a sabedoria dos gentios. Antes de iniciar seu ministério, essas referências patrísticas foram gradualmente censuradas ou reinterpretadas alegoricamente, conforme a Igreja desenvolvia estruturas doutrinárias mais rígidas. O que originalmente eram relatos históricos foram transformados em metáforas espirituais. Sobre a preparação divina de Jesus, o ponto de virada na supressão dos anos perdidos ocorreu durante o Concílio de Nicéia, em 325 d.C.,
quando o imperador Constantino orquestrou a padronização doutrinal do cristianismo. Spinoza descobriu evidências de que os debates em Nicéia incluíram discussões específicas sobre quais aspectos da vida de Jesus deveriam ser enfatizados na doutrina oficial. Ário de Alexandria, o teólogo que defendia a subordinação de Jesus ao Pai, argumentava que a formação cosmopolita de Jesus demonstrava sua humanidade genuína e sua necessidade de crescimento intelectual e espiritual. Para Ário, os anos perdidos provavam que Jesus era um ser criado, que havia alcançado sabedoria através de esforço e disciplina. Os defensores da ortodoxia nicena, liderados por Atanásio, viam nessas narrativas uma ameaça à doutrina da divindade plena de Jesus. Se Jesus tivesse que aprender com mestres humanos, isso implicaria limitações em seu conhecimento divino, que seriam inconsistentes com sua natureza divina pré-existente. A solução política foi simples: declarar esses relatos como tradições apócrifas, não autorizadas para uso litúrgico ou catequético. Textos que mencionavam os estudos cosmopolitas de Jesus foram removidos das bibliotecas oficiais ou reclassificados como lendas piedosas, sem valor histórico. Nos séculos seguintes ao Concílio de Nicéia, houve uma campanha sistemática para localizar e destruir manuscritos que continham narrativas detalhadas dos anos perdidos. Spinoza documentou pelo menos 6 ondas distintas de destruição de textos entre os séculos IV e VII. A primeira onda ocorreu sob o imperador Teodósio I, 379-395, que ordenou a destruição de textos heréticos, que desafiavam a ortodoxia nicena. Bibliotecas inteiras em Alexandria, Antioquia e Constantinopla foram expurgadas de materiais considerados doutrinalmente problemáticos. A segunda onda coincidiu com o saque de Roma pelos visigodos em 410 d.C. Embora pareça acidental, evidências sugerem que os invasores foram deliberadamente direcionados para destruir certas bibliotecas cristãs, que continham textos controversos, enquanto outras foram poupadas. As ondas subsequentes ocorreram durante as invasões árabes dos séculos VII e VIII, quando muitas bibliotecas cristãs orientais foram destruídas. Novamente, o padrão de destruição sugere seleção deliberada, não vandalismo aleatório. Apesar da perseguição sistemática, alguns manuscritos sobre os anos perdidos sobreviveram em locais remotos e inacessíveis às autoridades centralizadas. Spinoza identificou pelo menos 4 repositórios principais onde esses textos foram preservados. Primeiro, os monastérios coptas do Egito, particularmente aqueles localizados em desertos inacessíveis. A autonomia relativa da Igreja copta e sua resistência à autoridade bizantina permitiram a preservação de tradições consideradas heréticas em outros lugares. Segundo, monastérios siríacos na Mesopotâmia e Síria Oriental, que mantinham tradições cristãs primitivas, relativamente não influenciadas pelos desenvolvimentos doutrinários ocidentais. Esses monastérios preservaram não apenas textos, mas também tradições orais sobre os estudos orientais de Jesus. Terceiro, comunidades cristãs nestorianas que migraram para a Ásia Central e China, ao longo da Rota da Seda. Essas comunidades mantiveram contato com monastérios budistas e hinduístas, preservando naturalmente narrativas sobre as conexões históricas entre Jesus e tradições orientais. Quarto, certas bibliotecas islâmicas que preservaram textos cristãos primitivos, como parte de suas coleções de escrituras anteriores. Estudiosos muçulmanos
não investidos nos debates doutrinários cristãos, preservaram materiais que as autoridades cristãs consideravam problemáticos. O século XX trouxe descobertas arqueológicas que confirmaram dramaticamente muitas das intuições de Spinoza sobre os anos perdidos de Jesus. Essas descobertas fornecem evidência física para processos históricos que Spinoza havia inferido através de análise textual. A descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, em 1945, revelou textos gnósticos que continham referências explícitas às viagens de Jesus e seus estudos com mestres não cristãos. O Evangelho de Tomé, em particular, contém ditos que mostram familiaridade com terminologia e conceitos budistas e hinduístas. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos entre 1947 e 1956, confirmaram a diversidade teológica do judaísmo do Segundo Templo e documentaram intercâmbios extensos com tradições estrangeiras. A biblioteca de Qumran incluía textos persas, gregos e até mesmo fragmentos que parecem ser traduções de textos orientais. Escavações em sítios ao longo da Rota da Seda revelaram evidências de comunidades cristãs primitivas em locais que Jesus teria visitado durante suas viagens formativas. Igrejas nestorianas em Samarcanda e outras cidades da Ásia Central preservaram tradições locais sobre visitas de Jesus, filho de José de Nazaré, durante o primeiro século, um eco de sua presença, ainda reverberando em terras distantes. Descobertas em monastérios tibetanos, continuam a revelar manuscritos que fazem referência a Issa e outros nomes, correspondentes a adaptações locais de Jesus. Fragmentos de um quebra-cabeça milenar. Embora a datação desses textos permaneça controversa, o padrão cumulativo apoia crescentemente as hipóteses originais de Spinoza, uma teia de evidências se entrelaçando ao longo dos séculos. Mesmo hoje, séculos após Spinoza, ainda existe uma resistência institucional significativa à investigação dos anos perdidos de Jesus. Essa resistência vem de múltiplas direções e por motivos diversos, mas segue padrões similares àqueles identificados por Spinoza no século XVII, um enigma persistente, atravessando o tempo. A Igreja Católica mantém uma posição oficial de desestímulo às especulações sobre os anos perdidos. Documentos do Vaticano II instruem que não é proveitoso para a fé especular sobre aspectos da vida de Cristo que não são registrados nos evangelhos oficiais. Essa posição reflete preocupações doutrinárias similares àquelas que motivaram a censura original, um silêncio cuidadosamente cultivado. Denominações protestantes evangélicas frequentemente rejeitam investigações sobre os anos perdidos como não bíblicas ou distrações da mensagem salvífica simples do Evangelho. Para esses grupos, aceitar a formação cosmopolita de Jesus implicaria compromissos teológicos sobre exclusividade cristã, que eles não estão dispostos a fazer. Uma barreira teológica intransponível para muitos, ironicamente. Até mesmo alguns acadêmicos seculares resistem às evidências sobre os anos perdidos, preferindo modelos mais simples sobre as origens cristãs, que não requerem postular contatos complexos entre tradições religiosas diversas. Essa resistência acadêmica reflete preconceitos disciplinares sobre compartimentalização entre estudos orientais e ocidentais. A ciência, às vezes, presa a seus próprios dogmas. As descobertas de Spinoza sobre os anos perdidos têm implicações profundas para o diálogo interreligioso no mundo contemporâneo.
Se Jesus realmente estudou com mestres budistas, hinduístas e de outras tradições orientais, isso muda fundamentalmente como cristãos devem se relacionar com outras religiões. Um novo paradigma se desenhando diante de nós. Primeiro, isso desafia a exclusividade soteriológica que tem caracterizado muito do cristianismo tradicional. Se Jesus reconheceu verdade e valor espiritual em tradições não cristãs, então cristãos contemporâneos devem reexaminar atitudes de superioridade religiosa, que tratam outras tradições como simplesmente falsas ou demoníacas, um chamado à humildade, à revisão de conceitos arraigados. Segundo, isso sugere que a síntese interreligiosa não é traição à autenticidade cristã, mas imitação do exemplo do próprio Jesus. Se Jesus integrou elementos de múltiplas tradições em sua síntese original, então cristãos contemporâneos podem legitimamente buscar sínteses similares com tradições que Jesus não encontrou, mas que expressam intuições espirituais autênticas, uma ponte entre diferentes caminhos espirituais. Terceiro, isso implica que cristãos têm muito a aprender de outras tradições religiosas, não apenas sobre cultura ou ética, mas sobre espiritualidade contemplativa, compreensão da natureza humana e métodos de transformação interior. As tradições orientais que Jesus estudou continuam a desenvolver insights que podem enriquecer a compreensão cristã. Um intercâmbio enriquecedor, mútuo. A formação cosmopolita de Jesus, revelada através da investigação de Spinoza, oferece um modelo poderoso para a educação espiritual no mundo contemporâneo. Suas implicações vão muito além de debates teológicos abstratos, oferecendo direções práticas para cultivar sabedoria espiritual autêntica, um legado ainda a ser totalmente desvendado. Primeira lição: a importância da exposição multicultural na formação espiritual. Jesus não desenvolveu suas ideias revolucionárias no isolamento de uma tradição única, mas através do confronto respeitoso com perspectivas diversas. Isso sugere que buscadores espirituais contemporâneos devem cultivar curiosidade genuína sobre tradições além daquela em que nasceram. A abertura, como um caminho para o crescimento. Segunda lição: a síntese criativa é mais poderosa que a adesão dogmática. A genialidade de Jesus estava em sua capacidade de integrar verdades parciais de múltiplas fontes em uma visão coerente e transformadora. Isso implica que maturidade espiritual requer capacidade de discernimento, que pode reconhecer verdade onde quer que ela apareça, sem ser limitada por preconceitos sectários. A integração, como um ato de sabedoria. Terceira lição: questionar narrativas oficiais não é traição espiritual, mas responsabilidade intelectual. Se queremos compreender realmente as tradições espirituais que seguimos, devemos estar dispostos a abandonar mitos confortáveis em favor de verdades mais complexas e desafiadoras. A busca pela verdade, como um ato de fé. Baruch Spinoza pagou um preço pessoal alto por suas investigações sobre os anos perdidos de Jesus e outras questões teológicas controversas. Foi excomungado pela comunidade judaica de Amsterdã em 1656, perseguido por autoridades cristãs, e viveu grande parte de sua vida sob ameaça de violência por seus escritos. Um mártir da razão. Mas ele manteve seu compromisso com a verdade acima da conveniência social ou segurança pessoal. Sua coragem intelectual abriu caminho para investigações modernas, que continuam a revelar a complexidade fascinante do mundo do primeiro século e as origens multiculturais do cristianismo. Um exemplo inspirador: o método de Spinoza,
Aplicar razão crítica mesmo às questões mais sagradas, sempre na busca pela verdade que liberta, permanece relevante para investigações contemporâneas. Sua disposição de questionar autoridades estabelecidas, sejam religiosas ou acadêmicas, quando evidências sugerem alternativas mais plausíveis, oferece um modelo de integridade intelectual que transcende séculos, um legado de pensamento crítico. Mais importante, Spinoza demonstrou que questionar tradições não significa necessariamente rejeitá-las, mas purificá-las de elementos míticos que obscurecem suas verdades mais profundas. Sua investigação dos anos perdidos não foi um ataque ao cristianismo, mas uma tentativa de descobrir o Jesus mais autêntico, escondido sob camadas de interpretação doutrinal posterior. A busca pela essência, as descobertas de Spinoza sobre os anos perdidos de Jesus, falam diretamente a questões urgentes no mundo contemporâneo. Em uma era de globalização, migração em massa e encontro intercultural constante, o exemplo de Jesus como jovem que atravessou fronteiras culturais em busca de sabedoria oferece um modelo inspirador de abertura cosmopolita, um ensinamento para os tempos atuais. Em um tempo de polarização religiosa crescente e conflitos sectários, a síntese criativa de Jesus entre tradições diversas sugere possibilidades para diálogo construtivo, que transcende diferenças aparentemente irreconciliáveis. Se Jesus conseguiu integrar harmoniosamente elementos judaicos, gregos e orientais, talvez tradições contemporâneas possam encontrar bases comuns para a cooperação. A esperança na unidade. Em uma época de ceticismo sobre a autoridade religiosa, a disposição de Jesus de aprender com múltiplas fontes, em vez de aceitar dogmas estabelecidos, oferece um modelo de espiritualidade madura que honra tanto tradição quanto investigação crítica. Um equilíbrio entre fé e razão. Sua formação cosmopolita sugere que a autenticidade espiritual não requer isolamento sectário, mas sim um engajamento reflexivo com a rica diversidade da sabedoria humana. As descobertas de Spinoza sobre os anos perdidos de Jesus têm implicações profundas e se estendem muito além da simples curiosidade histórica. Elas desafiam os pilares fundamentais da teologia cristã tradicional, abrindo possibilidades para uma compreensão mais inclusiva e universalista da mensagem cristã. Primeiro, a doutrina da revelação única. Se Jesus desenvolveu suas ideias através do estudo de múltiplas tradições religiosas, isso implica que outras tradições contêm elementos de verdade espiritual, que o cristianismo deve reconhecer. A exclusividade revelacional não pode mais ser mantida sem uma flagrante desonestidade intelectual. Segundo, a nossa compreensão da inspiração bíblica. Se os ensinamentos de Jesus foram desenvolvidos através de uma síntese intelectual disciplinada, então os evangelhos oficiais registram não pronunciamentos divinamente ditados, mas sim insights espirituais alcançados através de um processo humano autêntico, uma busca e descoberta genuínas. Terceiro, a questão da exclusividade soteriológica. Se Jesus reconheceu verdade e valor espiritual em tradições não judaicas, então a salvação pode estar disponível através de múltiplos caminhos autênticos, não apenas através da adesão explícita ao cristianismo. Quarto, a compreensão da natureza messiânica. Se Jesus alcançou sua realização espiritual através de disciplina contemplativa e estudo cosmopolita, então sua messianidade reside não em um status ontológico único, mas em um grau excepcional de realização espiritual que outros podem, em princípio, alcançar. Quinto,
a complexa relação entre o cristianismo e outras religiões. Se Jesus foi influenciado por tradições budistas, hinduístas e zoroastrianas, então essas tradições não são competidoras do cristianismo, mas sim suas raízes ancestrais, que merecem nosso respeito e um diálogo contínuo, um intercâmbio vital. A abordagem de Spinoza aos anos perdidos estabeleceu um modelo de investigação religiosa que permanece extraordinariamente relevante para estudiosos contemporâneos. Sua metodologia combina rigor crítico com um respeito genuíno pelas tradições espirituais, evitando tanto o fundamentalismo acrítico quanto o ceticismo destrutivo. Uma balança delicada, mas essencial. O princípio central é este: questionar não equivale a rejeitar. Spinoza não investigou os anos perdidos para destruir a fé cristã, mas para descobrir o Jesus mais autêntico, escondido sob camadas de interpretações doutrinárias posteriores, uma escavação cuidadosa, revelando tesouros ocultos. Essa abordagem é particularmente relevante numa era de crescente pluralismo religioso. Em vez de defender territorialmente posições doutrinárias tradicionais ou abandonar completamente a religião em favor do secularismo, o modelo spinoziano sugere uma terceira via, uma investigação crítica respeitosa, que busca verdades espirituais mais profundas através do diálogo entre as tradições. Um caminho de conciliação, de construção de pontes. Para Spinoza, a verdade não teme a investigação. Apenas afirmações falsas ou incompletas precisam ser protegidas do escrutínio crítico. Se o cristianismo contém verdade autêntica, ela emergirá mais clara e convincente através da investigação honesta, não apesar dela. A verdade é robusta, resiste ao tempo. Os anos perdidos de Jesus, revelados através da análise corajosa e meticulosa de Baruch Spinoza, nos confrontam com uma verdade ao mesmo tempo libertadora e desafiadora. O fundador do cristianismo foi ele próprio um estudante cosmopolita, que aprendeu com mestres de múltiplas tradições, antes de desenvolver sua síntese revolucionária, um processo de construção, de aprendizado contínuo. Essa descoberta não diminui Jesus, pelo contrário, revela a profundidade extraordinária de sua preparação intelectual e espiritual. Um jovem que teve a coragem de viajar através de continentes, a humildade de aprender com mestres de tradições diversas e a genialidade de sintetizar sabedorias aparentemente contraditórias em uma visão transformadora da condição humana. Uma jornada épica, de busca incessante. Mais importante ainda, a investigação de Spinoza revela que a mensagem central de Jesus, amor universal, compaixão incondicional, busca da verdade espiritual que liberta, não foi uma revelação instantânea caída do céu, mas o fruto maduro de anos de busca disciplinada, diálogo respeitoso e síntese criativa. Uma construção paciente, uma obra-prima espiritual. Isto significa que a jornada espiritual de Jesus pode servir como modelo para buscadores contemporâneos. Não precisamos aguardar revelações miraculosas ou aceitar dogmas sem investigação. Podemos seguir o exemplo de Jesus, estudar com mente aberta, dialogar com tradições diversas, buscar sínteses criativas e comprometer-nos com a transformação compassiva do mundo. Um exemplo inspirador para todos nós. Se Jesus realmente passou esses anos perdidos em busca disciplinada da verdade, através do diálogo entre tradições, então ele nos deixou um exemplo ainda mais poderoso e relevante do que as narrativas tradicionais sugerem.
Não apenas um salvador divino distante, mas um modelo acessível de como seres humanos podem transcender limitações sectárias através da curiosidade genuína, estudo disciplinado e síntese criativa. Um modelo prático, humano e inspirador. O Jesus dos anos perdidos é o Jesus da investigação crítica, do diálogo respeitoso, da síntese audaciosa e da aplicação compassiva. É um Jesus que honra todas as tradições espirituais autênticas, enquanto transcende suas limitações. É um Jesus para uma era global, que precisa de pontes entre culturas, não muros entre religiões, um ícone para a união, para a compreensão mútua. Baruch Spinoza, através de sua investigação pioneira, nos deu as ferramentas para redescobrir esse Jesus mais humano e, paradoxalmente, mais inspirador. Sua metodologia de análise crítica respeitosa continua relevante para qualquer busca autêntica da verdade que liberta e transforma. Uma herança inestimável para gerações futuras. Spinoza nos mostrou que podemos ser simultaneamente fiéis às nossas tradições e abertos ao crescimento, comprometidos com a verdade e respeitosos da diversidade, racionalmente rigorosos e espiritualmente sensibilizados. Esse é o legado duradouro de sua coragem intelectual, a demonstração de que a investigação honesta fortalece a fé autêntica, ao invés de ameaçá-la. Uma lição fundamental para tempos de incerteza. Verdade sobre os anos perdidos não destrói a fé cristã autêntica, mas a liberta de limitações desnecessárias e a abre para possibilidades transformadoras de diálogo, síntese e crescimento espiritual contínuo. Nessa abertura, encontramos não apenas um Cristo mais humano, mas um caminho de espiritualidade mais inclusiva, intelectualmente honesta e universalmente relevante. Um caminho para a iluminação, para a verdade interior. O Jesus dos anos perdidos não ameaça o cristianismo tradicional. Ele o convida a crescer, ele não invalida a devoção sincera, ele a aprofunda através da compreensão. Ele não diminui o mistério da encarnação. Ele revela que o mistério mais profundo não é como Deus se tornou humano, mas como um humano se tornou tão transparente ao divino, que sua vida continua a transformar o mundo 2000 anos depois. Uma revelação gradual, progressiva. Spinoza revelou sem filtros uma verdade que continua a ecoar através dos séculos. Jesus foi, acima de tudo, um buscador incansável da verdade espiritual, que transcende fronteiras culturais e religiosas. Uma busca sem fim, uma jornada de autoconhecimento. E nessa busca audaciosa e rigorosa, Spinoza descobriu não apenas respostas consoladoras, mas um caminho de transformação. Um caminho aberto a todos aqueles com a coragem suficiente para seguir seu exemplo de abertura cosmopolita e síntese criativa. Essa é a revelação verdadeiramente revolucionária dos anos perdidos. A verdadeira revelação, a santidade, não é privilégio exclusivo de alguns escolhidos, mas uma possibilidade universal, disponível a todos que têm a coragem de buscar, a humildade de aprender e a sabedoria de sintetizar. Jesus não veio para ser adorado como uma exceção única, mas para ser seguido como exemplo inspirador, um exemplo a ser seguido. Essa é a revelação duradoura, a mensagem que permanece nos anos perdidos, a jornada espiritual mais profunda. Não é uma questão de aceitar dogmas estabelecidos, mas de buscar ativamente a verdade que liberta. Onde quer que ela possa ser encontrada, sempre com o coração aberto à transformação e os olhos fixos no horizonte da sabedoria universal, um horizonte amplo e insondável. Baruch Spinoza.
Com sua coragem intelectual incomparável, abriu essa porta para nós. Cabe a cada geração, a cada um de nós, decidir se terá a coragem de atravessá-la e continuar a jornada de descoberta que Jesus iniciou nos anos silenciosos entre os 13 e os 30 anos. Uma jornada misteriosa, quase arqueológica em sua busca pela verdade. Uma jornada que continua a transformar o mundo, através de todos aqueles corajosos o suficiente para seguir seu exemplo, a busca incansável. A abertura cosmopolita e uma síntese criativa que transcende todas as fronteiras humanas, em direção à verdade universal, a verdade que liberta e transforma. Uma verdade que liberta e transforma para sempre.